Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre a Bíblia, né? Já conversamos aqui em outros momentos sobre este assunto, mas é sempre bom a gente voltar a ele. Por quê? Porque uma coisa que é importante salientar estamos no momento assistindo uma guerra de Israel, né, o Estado de Israel, contra seus inimigos no Oriente Médio, no caso o Líbano, mais particularmente ainda o Hezbollah, né, que é um partido político. A palavra Hezbollah vem do árabe Hezb, partido, Allah, partido de Allah, partido de Deus. Então, Hezbollah e também o Irã. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque existe uma grande narrativa, né, uma forte narrativa bíblica que os protestantes gostam muito de encampar, que diz que os hebreus são o povo escolhido por Deus. Em primeiro lugar, é preciso salientar que essa narrativa é uma narrativa que ela foi dita exclusivamente por um povo, que é o povo hebreu. O povo hebreu, logicamente, que ele vai dizer que ele é o povo escolhido, que ele é o povo que tem uma bênção divina, que é um povo que é um povo predestinado a alguma coisa, porque são eles que estão contando a sua história. Não foram outros povos diferentes dos hebreus que disseram isso a respeito dos hebreus. Foram os próprios hebreus que disseram isso a respeito de si mesmos. Quando a gente vê essa narrativa, e a gente sempre analisa essas questões a partir da perspectiva do panafricanismo e, logicamente, da ciência, a gente percebe que ali se trata de uma ideologia. Não se trata de uma contestação, não de contestação, de uma constatação histórica, de uma constatação científica, até porque existe a palavra Deus no meio. Então, quando se coloca a palavra Deus garantiu aos hebreus que eles eram o povo escolhido, então aí já se trata de uma questão metafísica. Se trata de uma questão metafísica, você não pode constatar, né, cientificamente. Agora, você pode contestar cientificamente, porque esta é uma narrativa fortemente ideológica. E por que é uma narrativa fortemente ideológica? Porque parte repetindo a partir da visão, da perspectiva, da experiência de um povo. Lembrando que esse mesmo povo hebreu é um povo que nasce a partir de uma experiência de miscigenação no Oriente Médio, como já cansamos de falar aqui várias vezes, né? E essa miscigenação, logicamente, ela promoveu o nascimento, o surgimento de populações miscigenadas, né? Populações semitas, portanto. Dito isso, é importante salientar que um outro grupo de semitas, chamados árabes, os árabes também dizem, a partir, né, do advento do Islã, que eles também são um povo escolhido. Mas vamos ficar aqui, particularmente nos hebreus. Por que é importante salientar isso? Porque, em determinado momento da história, a história dos hebreus ela vai ser capturada, ela vai ser assimilada por um povo europeu que são os romanos. Por que os romanos? Porque os romanos controlaram vastas regiões do continente africano, regiões do Oriente Médio, e, logicamente, tiveram contato com esses hebreus, não por acaso, a figura principal do povo hebreu chamada Yeshua de Nahri, Jesus de Nazaré, né? Ela nasceu ali, no contexto romano. Este homem, esta pessoa, esse homem histórico, é importante salientar, ele sempre se levantou e se mostrou muitas vezes, politicamente falando, contra as estruturas políticas do Império Romano que vigia ali, né, que vigorava ali. E é importante salientar também que mais tarde, após o seu martírio, as suas visões acabaram se tornando o que é o catolicismo, né? Lembrando sempre, as raízes históricas do cristianismo estão no continente africano. O que os romanos criaram, por si só, é importante salientar, foi uma visão religiosa a partir da interpretação de visões que eles tiveram contato em outras regiões do seu vasto império, e essas outras visões eram praticadas por outros povos, dentre esses povos, particularmente os hebreus que tiveram influência fortemente dos Kemetiu, porque abrigaram os hebreus no seu território, Kemet, durante 400 anos, quando os hebreus saíram de lá, após 400 anos, egipcializados, totalmente, com a circuncisão, monoteísmo, essa questão de não comer porco. Todo mundo sabe que essas visões estão fortemente enraizadas no Kemet, que fica no continente africano. O que acontece é que, muito mais tarde, quando os europeus romanos, descendentes dos antigos latinos que eram um povo de origem euroasiática que vai invadir a Península Itálica e mais tarde vão dar origem aos romanos. E os romanos que construíram esse grande império, vasto, enorme,
né, de proporções continentais, depois que eles criam uma igreja chamada católica, a palavra católica vem do grego católicos, que significa universal, e também copiando já o Deus universal, que era praticado entre Kemetiu, que foi fundado por um faraó chamado Akenaton, e que os hebreus tiveram contato com essa visão, é importante salientar, né? Os romanos, que depois aprenderam essa visão com os hebreus, os romanos vão construir a ideia de um Deus universal, católico, portanto, e mais tarde ainda, após o fim do período conhecido como Idade das Trevas, no contexto do Renascimento, muitas imagens bíblicas, ditas sacras, vão apresentar fenótipo europeu, porque durante o Renascimento houve a presença de muitos desses mecenas, né, os Sforza e os Médici, nas cidades italianas, bancando o trabalho de, fundamentalmente, de artistas do Renascimento como Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo, as Tartarugas Ninja. É importante salientar que após esse processo do Renascimento, essa visão ela vai se espalhar mundo afora, quando acontecem as grandes navegações a partir de 1492, que foi fundamentalmente um ano crucial de divisor de águas para 3 continentes, os europeus, a Europa, o continente africano e também as Américas, quando aqui aporta Cristóvão Colombo, o genocida, assim mostrado na obra de Ivan Van Sertima, Cristóvão Colombo e o Holocausto Africano. Quando Cristóvão Colombo chega aqui, dizima uma série de sociedades, ele e seus descendentes, né, depois as pessoas que virão depois dele também, e também no processo escravizam uma série de populações africanas. E aí é importante salientar que esta visão de mundo de Deus universal vai começar a se espalhar, essa ideia de um Deus branco que dá origem a um homem branco, um Deus branco, barbudo, que dá origem a um homem branco, Adão, e que coloca toda a culpa do mundo, o pecado do mundo nas costas de uma mulher, Eva. Essa narrativa se espalha para onde quer que os europeus fossem, e foram, e levaram essa narrativa para lá. E levaram consigo essa narrativa de que os hebreus eram o povo escolhido por Deus, e esse Deus, curiosamente, ele é branco, e ele é macho, e esse Deus cria um homem, e desse homem ele cria uma mulher, a Eva, né, e coloca nela toda a culpa, e, portanto, estamos aí verificando fortemente o quê? O patriarcado. Patriarcado que vai se espalhar para vários territórios do mundo afora, porque os europeus, conforme explica John Henrik Clarke, não só vão colonizar o mundo, mas vão colonizar a história do mundo. Muito mais tarde, depois de 400 anos de escravidão, fortemente legitimada pelas narrativas bíblicas, pelas narrativas católicas, ainda mais se falando na questão de Cã, o filho amaldiçoado de Noé, que teria sido amaldiçoado por seu pai, que disse que a descendência dele seria toda escravizada, e sabendo que uma parte da narrativa bíblica diz que Cã é o antepassado dos negros, então se conclui, obviamente, que os negros têm uma maldição sobre a sua pele, que é a cor preta, e que por isso esta cor legitima a escravidão dos pretos. E aí é importante salientar, família, que essa narrativa fez com que a Igreja Católica legitimasse a escravidão de africanos no continente e também nas diásporas. Enquanto isso, legava aos hebreus, que eles diziam que era branco e que vai passar para a história como pessoas brancas, que eles eram o povo escolhido. Ora, muito mais tarde, depois disso, esta visão ela se estabelece e se consolida nos diferentes partes do mundo. E, logicamente, na Europa ela se fortalece ainda mais. Quando, obviamente, você tem a presença lá dos judeus Askenazi, esse que em determinado momento da história serão perseguidos por europeus brancos, racistas, tão brancos quanto esses judeus Askenazi, que são os nazistas que tinham como apoiador, como financiador, a própria Igreja Católica na figura do Papa de Hitler. Dito isso, família, é importante salientar que essa narrativa de perseguição aos judeus ela vai se fortalecer ainda mais fundamentalmente, não só na Europa, mas nos outros lugares que foram colonizados pela própria Igreja Católica. Percebem? Dito isso, mais tarde, muito mais tarde, por volta do início do século XX, ainda mais nos anos 70, a visão protestante começa a se consolidar no Brasil. Essa visão protestante que se espalha rapidamente para onde? Para as periferias. Por quê? Para as periferias do Brasil. Por quê? Particularmente aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nas periferias, o único momento que o Estado está presente é com as polícias matando o preto por conta dessa narrativa, que é a narrativa que mostra a existência de um racismo
que é uma consciência histórica, conforme explica Carlos Moore, que legitima, sem aspas, melhor dizendo, legitima a matança de africanas e africanos nesse território, enquanto que legitima a visão de um povo branco que é escolhido por Deus, e esta visão de um povo branco escolhido por Deus, que é uma visão ideológica, não é? Importante salientar, uma visão ideológica, ela se fortalece ainda mais nas periferias, predominantemente pretas, a partir da fala de pastores, predominantemente brancos, mas muitos deles pretos também, e também de padres, predominantemente brancos, mas muitos pretos também, que serão fortemente embriagados por essa narrativa eurocêntrica, né, que diz que um povo branco é o povo escolhido por Deus, enquanto um povo preto foi aquele povo que ficou marcado com a cor do pecado. Pecado esse, que diga-se de passagem, que nunca existiu nas cosmogonias africanas. A visão do pecado, ela nasce no berço setentrional. O mesmo berço que vai dar origem por conta de miscigenação e de invasão de território. De invasão de território e depois de miscigenação aos hebreus e aos árabes. O mesmo berço setentrional que vai cunhar, vai construir, vai ver o nascimento e a consolidação de um povo chamado Askenazi na região do Cáucaso, e esse povo Askenazi que vai dar origem a esses judeus que estão hoje em Israel, né, convertidos lá no passado, convertido às visões dos hebreus, que os Kemetiu chamavam de Rabirus, e que hoje, por conta de serem brancos e por conta de serem europeus, percebem, e terem sido oprimidos por europeus, né, brancos, racistas, nazistas, disporem hoje de um Estado somente seu. Um Estado somente seu, onde você tem armas nucleares. E aí, Israel, hoje, é um dos principais personagens políticos no Oriente Médio. Por quê? Porque os Estados Unidos da América é um país estruturalmente racista, como o Brasil, e como outros países racistas também, que são predominantemente brancos, no caso, o Brasil não é predominantemente branco, mas é fortemente racista, tão racista quanto os Estados Unidos. Há uma diferença, logicamente, entre racismo ibérico e racismo anglo-saxão, que a gente já tratou disso daqui, mas a gente vai voltar a esse ponto futuramente. Os Estados Unidos apoiam totalmente Israel dentro das suas pretensões imperialistas no Oriente Médio. Enquanto isso, esta guerra que Israel está fazendo contra inimigos seus que eles construíram e que durante muito tempo os árabes nunca perseguiram os judeus, é importante que se diga isso, né? Porque existem muitos árabes no Iraque, existiram ainda há pouco tempo, existiram muitos árabes no Irã. Desta forma, agora, muitos desses inimigos do Estado de Israel estão sendo bombardeados, estão sendo atacados graças a essa narrativa também que legitima que Israel projete o surgimento da grande Israel, que é isso que está acontecendo hoje, né, no Oriente Médio, expulsão de palestinos de suas terras originalmente, e começando também a pensar em expulsar os libaneses daquele lugar ali, com o pretexto de estarem combatendo o Hezbollah, enquanto isso tem amplo apoio do espectro midiático burguês mundo afora. Diga-se de passar, aqui no Brasil, isso é latente. Só vocês ligarem a televisão que vocês vão perceber. Tanto na Rede Globo de televisão, quanto na Bandeirantes, quanto na Record, quanto na Rede TV, no SBT e em outros meios, não só na TV, mas também em sites, no rádio, nas revistas e por aí afora. Então, família, é importante salientar que esta visão que diz que os hebreus são um povo escolhido é uma ideologia, família. Não há rigorosamente nada que confirme cientificamente que este povo, que hoje se transveste de branco, e na antiguidade ele não era, e ele não é os hebreus bíblicos, esse povo que estou em Israel, que eles sejam o povo escolhido. Acontece que tem muita gente por aí, pastores protestantes, né, e gente que tem canais no YouTube, que fica legitimando pseudos arqueólogos, né, que ficam legitimando tudo isso que Israel está fazendo, né, em nome de uma ideia mentirosa e ideológica, né, de que esse povo é o povo escolhido. E querem legitimar isso. Querem legitimar o genocídio que Israel está fazendo contra os palestinos. O mesmo tipo de holocausto que Israel sofreu durante curto período de tempo, porém esse holocausto foi provocado pelos próprios europeus. Foram eles que, desde a Idade Média, perseguem judeus. Desde a Idade Média. Os judeus foram perseguidos na Rússia czarista. É bom que se diga isso, né? Os judeus foram perseguidos na Europa durante o período da Inquisição. É bom que se diga isso. Enquanto os árabes, o que os árabes tiveram com os hebreus ao longo do tempo? Nenhum tipo de confronto necessariamente, mesmo quando muçulmanos
árabes e africanos controlaram a Península Ibérica, não houve opressão destes muçulmanos, árabes e africanos sobre os hebreus, sobre os judeus que estavam lá. Esses sim que estavam passando perrengue, passando uma série de perseguições da Igreja Católica. Não por acaso muitos deles se converteram ao catolicismo, e são esses chamados os tais cristãos novos. Então, família, é importante a gente ter em conta que toda essa narrativa aqui no Rio de Janeiro, trazendo agora essa discussão para cá, ela legitima, por exemplo, o que existe hoje chamado aqui no Rio de Janeiro, Complexo de Israel. Esse Complexo de Israel nada mais é que uma forma territorialmente que igrejas neopentecostais fundamentalistas encontraram de impor a sua visão fundamentalista neopentecostal, impedindo que gente do axé e de outras religiões fiquem nestes lugares, enquanto se expandem ainda mais, fortalecem ainda mais o seu poderio ideológico, o seu controle territorial pelas periferias. Porque essa é a questão fundamental que a gente está discutindo aqui também. Né? A partir de uma visão ideológica mentirosa, se espalha o controle territorial da Igreja Neopentecostal Fundamentalista, que, diga-se de passagem, como a Igreja Universal do Reino de Deus, como projeto, o controle do país. Eles já fizeram esse balão de ensaio recentemente com o genocida que foi removido do governo, mas, logicamente, que seus interesses continuam vigentes nas entranhas daquela igreja ali e de outras igrejas neopentecostais fundamentalistas que tem por aí, que tendem a transformar o Brasil, ou melhor dizendo, querem transformar o Brasil numa visão que é o Irã hoje. Um país teocrático, fundamentalista, islâmico. Só que aqui querem se criar um fundamentalismo neopentecostal, protestante, capitaneado por uma certa igreja chamada, não por acaso, de Universal, e que tem em seus pares uma igreja chamada Internacional da Graça de Deus e uma outra igreja chamada Mundial do Poder de Deus. Reparem no nome dessas igrejas, todas elas evocam grandiosidade internacional. Mundial, universal, internacional. Percebam, não é por acaso, é ideológico. Dado o recado, venham todos e todas fazerem o meu curso de História da África. Ele é online, comigo, aula síncrona. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Estamos juntos sempre, família. Hotep, África no Centro.